O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, esse evangelho da cura do paralítico, que é levado pelos seus amigos até Jesus, que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele é como um resumo, uma síntese de todo o mistério da salvação, de toda a obra que Cristo vem realizar. Esse homem, ele é como que a figura da situação do ser humano que foi criado entre Deus e o resto da criação, como um sacerdote da criação, sendo parte da natureza, mas ao mesmo tempo sendo de um outro mundo, do mundo de Deus, como criatura livre, fazendo parte inteiramente dos ciclos naturais, embora participando deles, mas participando com a liberdade própria de Deus, do estado de comunhão com Deus. Então o ser humano se desliga de Deus e como que cai, é atraído para a sua realidade natural, puramente natural. É interessante que o Gênesis, quando Deus fala com Adão e Eva e revela para eles qual é a consequência do pecado deles, ele diz coisas que não são em si mesmas nenhum castigo em especial, são apenas a condição mortal do ser humano. Trabalhar para ganhar o seu pão, dar luz entre dores, terminar a jornada como pó, de onde fomos tirados. Tudo isso é o destino de todo ser vivo da natureza. E ali que é o problema, porque o ser humano tinha sido destinado para ser algo mais do que um ser vivo na natureza. E como ele se desliga de Deus, ele fica imediatamente preso dentro da dinâmica da natureza. E esse homem paralítico, aí deitado como que caído na prisão dos ciclos naturais, ele simboliza o ser humano que não consegue caminhar com Deus, não consegue viver a sua vocação de criatura especialmente amada por Deus.
E o que Jesus diz para ele? Ao invés de já começar fazendo o sinal físico, por assim dizer, ele diz uma palavra que resume toda a sua obra salvadora. Ele diz para o paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, ele veio justamente para restaurar aquilo que o pecado tinha feito, ou seja, nos separar de Deus, nos tornar estranhos a Deus. E como é que ele chama esse homem paralítico? Ele chama ele filho, original até filhinho, quer dizer, com a intimidade, volta a ter a intimidade do Pai. E Cristo, é interessante, ele chama esse homem de filho, assim como também algumas vezes ele vai chamar os apóstolos, principalmente no Evangelho segundo São João, filhinhos. E então a gente diz, tá bom, Cristo então é Pai também. Lembro que aquele canto tão querido pelas nossas devotas, né? Coração Santo, chamava Jesus de Pai amoroso, e essa letra foi corrigida, porque a gente deve chamar de Pai, o Pai eterno, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Mas Jesus Cristo nos chama filhinhos, justamente porque Ele é o rosto do Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Tudo aquilo que o Pai é, manifesta por meio do Filho. Então, esse Filho tem por assim dizer, a voz do Pai, tem o coração do Pai, tem os traços do Pai. E é por isso que é justamente para restaurar a imagem de Filho no Filho, que Cristo chama esse homem, esse pecador, de filho. Coragem, filho, coragem. São Paulo diz: Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de coragem. A fortaleza, a coragem é um dom do Espírito Santo. Lembrem no Antigo Testamento Sansão, quando ele vai combater os seus inimigos, ele diz, o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Então, é um espírito de coragem, de força, não é aquele espírito de alguém que está ali, perdeu as esperanças, perdeu o ânimo pela vida, que perdeu o sentido pela vida. É justamente a coragem de quem tem um caminho pela frente, de quem tem muito que caminhar. Então, com essas palavras, Jesus resume toda a sua obra salvadora. E o que acontece? Ali ainda tem mais uma lição que é recolhida por São Mateus. Existem muitos textos que em São Marcos são escritos de uma certa maneira, e em Mateus eles recebem uns acréscimos que nos fazem ver a vida litúrgica da comunidade cristã. Isso é muito claro quando a gente compara as duas narrativas da última ceia entre Marcos e Mateus. Mateus tem um tom litúrgico, já dá um tom litúrgico, quer dizer, a narrativa dele já se reflete a liturgia da primeira comunidade. E aqui tem mais uma pista da vida dessa primeira comunidade, quando os homens se admiram daquilo que Cristo falou, e diz Mateus: vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Quer dizer, esse poder que só Deus tem, e, portanto, a afirmação dos mestres da lei era certa, era verdadeira, só Deus
pode perdoar os pecados. O que eles disseram errado é: esse homem está blasfemando, porque justamente no homem, na humanidade de Cristo, se revela o poder da divindade de Cristo. Então, esse poder que é divino, o poder de perdoar, ele foi comunicado aos homens, foi comunicado à igreja. E isso aparece também em várias palavras do Novo Testamento, né? Que ligares na terra será ligado nos céus. É dito também na cena da aparição de Cristo ressuscitado em João, diz: os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os que retiverdes serão retidos. Então esse poder de perdoar em nome de Deus, que é próprio de Cristo, ele justamente porque nos mergulha na comunhão com Deus e nos torna filhos no Filho pelo seu Espírito Santo, ele compartilha com a sua igreja esse poder de perdoar pecados em nome de Deus. E é isso que a igreja faz, né? Desde quando ela administra o batismo, que cancela esse estado de separação do ser humano e de Deus, até quando renova essa comunhão com Deus por meio daquele sacramento que os padres da igreja chamavam a irmã gêmea ou a irmã do batismo, né? Que é a reconciliação, que a gente também conhece como o sacramento da confissão. Vamos então agradecer também e glorificar a Deus pela obra salvadora que Cristo realizou entre nós e também acolher no coração essas palavras que Jesus disse ao paralítico, entendendo por trás delas todo esse significado da nova criação, da nova obra que Cristo realiza em nós. Coragem, filho, coragem, filha, os teus pecados estão perdoados.